Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Lição Tech, um lugar onde mulheres incríveis falarão sobre as suas experiências e a busca sobre a equidade de gênero no mundo da tecnologia. Hoje nós temos uma convidada muito especial, uma querida amiga que já teve um contato de trabalho comigo, onde nós tivemos grandes experiências juntas, com mais de 25 anos de carreira na área da tecnologia, formada em análise de sistemas, pós-graduada em gestão de projetos pela PUC e que recentemente esteve em Ohio. Vanessa Franco. Prazerzão te encontrar aqui. Que bom que você está aqui. A gente estava esperando essa data, né? A gente estava buscando há tanto tempo que a gente não conseguia. E eu estou muito feliz de te receber aqui. Gostaria muito que você curtisse cada minuto desse podcast e que compartilhasse com a gente as suas conquistas, as suas lutas, os seus aprendizados e que incentivasse aí a grandes outras mulheres na busca até da transformação digital. Bem-vinda. Patrícia, muito obrigada. É uma honra estar aqui no seu primeiro podcast. Nossa, que bom ter sido lembrada por você. Sempre. Me sinto muito honrada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero realmente conseguir compartilhar coisas bacanas, né? Afinal de contas, aí são tantos anos de experiência, tantos anos vivido aí na tecnologia, tantos desafios. Muitos ainda pela frente. Exatamente. A luta está só começando, né? A luta está só começando, muita coisa para conquistar ainda. E aí compartilhar, né? Eu acho que o mundo de colaboração, né? Sim. Que é uma das ações aí que a transformação digital prega, Exato. Né? E eu acho que isso aqui é uma colaboração, né? A gente compartilhar a nossa experiência. Eu acho que é importante. Muito. Porque a gente se sente sozinha, né, Vanessa, nesse mundo. Não, exatamente. E quando você compartilha, você vê que você não está sozinha. É isso aí. Que as dificuldades são as mesmas em vários lugares. E aí a gente aprender com o outro, lição aprendida do outro, ajuda a encurtar caminhos, sem dúvida. Né? A sua dor pode ser a minha no dia certeza. Seguinte, né? Nossa, já passei por muitas dores que compartilhei com outros e aprendi muito com outros. Eu espero conseguir ajudar. Sem dúvida nenhuma. Van, me fala sobre essa sua experiência em Ohio. Conta um pouquinho pra gente. Ah, Patrícia, é muito mais do que conhecimento técnico, sabe? Quando você faz uma imersão internacional, você aprende cultura, você passa perrengue. Com certeza, eu imagino. Você compartilha com experiências diferentes, com vivências diferentes, muito networking. Você conhece muita gente e tem um aprendizado também. Sem né? dúvida. O conhecimento que nunca é demais, a gente nunca sabe tudo. E aprendi muita coisa lá. É isso. Você acha que o que você entendeu nessa sua imersão lá em Ohio é possível de aplicar aqui no Brasil? Tudo é possível, Patrícia. O que eu fiz lá foram 2 semanas de imersão e aí aulas de segunda a sexta, o dia inteiro. Divididas intensivão, né? Intensivão. Divididas entre Business English e Management. Ok. O que eu pude ver é que as dificuldades, elas são iguais, são universais. E o que a gente aprende lá, a gente consegue aplicar aqui em qualquer outro lugar, né? Maravilha. Algumas coisas me chamaram muito a atenção, né? Sim. A gente teve aula de conversas difíceis, né? Fazer conversas difíceis. Quem não tem uma conversa difícil, né? Quem não tem a necessidade de fazer uma conversa difícil. Então, o que marcou muito para mim nessa aula foi você não chegar com um pré-julgamento. Difícil isso, né? Difícil. Você tentar captar qual é de fato a intenção do outro, né? Do outro lado, tá cada um de um lado, né? Você tem uma perspectiva e existe uma outra perspectiva. Com certeza. E como você já não chegar com um preconceito de que a sua perspectiva é a que está certa, Exatamente. Né? De você dar um tempo e tentar entender de fato o que o outro está querendo trazer para você, né? E ser uma conversa difícil, mas uma conversa construtiva, colaborativa. Isso marcou muito, assim, e é um exercício. Maravilha, Van. Um exercício diário. Muito bom. Van, eu gostaria de começar agora aqui as nossas perguntas, depois de ficar sabendo como foi essa sua grande experiência. Então, vamos lá. O termo transformação digital, ele é frequentemente usado, mas raramente definido.
Essa é uma boa afirmativa, né? Nos meus estudos, eu encontrei a definição na Wikipédia que observa que a transformação digital pode significar que qualquer coisa, seja desde trabalhar sem usar papel até a aplicação da tecnologia digital em todos os aspectos da sociedade humana, são considerados transformação digital. Eu achei muito interessante essa pergunta, porque na minha empresa sempre me perguntavam sobre a famosa transformação digital, né? E eu tentava passar que a mínima automação, ela já pode ser considerada uma transformação digital. Só que para os olhos de quem não está imerso na tecnologia, isso era difícil de entender. Então, assim, eu queria que você trouxesse para a gente essa visão ampla do que de fato pode ser considerado uma transformação digital e o que de fato está fora desse significado. Ô, Patrícia, quando você começou a falar aí, né? Você tira do papel e passa a ser digital. Claro que é. É uma transformação. Exatamente. Então, você começa do pequeno, você começa do simples até tornar aquilo, aquele processo, aquele negócio que você faz, até que você transforme a forma de fazer. Mas você começa, de fato, saindo do analógico para o digital. Então, você deixa de usar o papel e escrever na mão e passa a usar e fazer no computador, né, de forma digital. E aí você transforma toda aquela informação que está perdida no meio de papel em dados estruturados, que você consegue trabalhar depois aqueles dados, né? Você consegue, e aí hoje o mundo de dados, né, está super difundido e você consegue fazer análise de dados, né, ciência de dados, inteligência de dados, mas começa assim, com de fato uma transformação e você começa fazendo as coisas simples, usando o seu processo do jeito que você faz hoje e leva ele para o mundo digital e depois você vai transformando e vai criando nova forma de trabalhar. É uma melhoria contínua, né? É uma melhoria contínua e você vai trazendo tecnologias mais avançadas mas para isso você precisa mudar a sua forma de fazer. Com certeza. O que muitas das vezes traz algumas dificuldades, né, nas empresas, porque muitas políticas, áreas de negócio, elas entendem que é só colocar a tecnologia no processo dela que funciona hoje do jeito que funciona de forma analógica. E aí, se você fizer isso, você pode usar de forma não inteligente aquela tecnologia. E você vai colocar a tecnologia num processo que não é eficiente. Eficaz, claro. Então, é importante que sim, você comece de uma forma simples, mas você vai transformando o seu processo para trazer tecnologias mais avançadas. Então, é uma transformação. Maravilha, show. O que de fato a gente deve entender como uma transformação digital e como que a gente aplica isso falando sobre as políticas da empresa? Qual a importância da gente primeiro analisar a nossa parte terrena para depois conseguir construir uma pirâmide da transformação digital ou qualquer automação que a gente queira? Assim, como a gente falou, né? Como eu falei anteriormente, como é uma transformação, toda transformação dói. Exato. Porque você está mudando alguma coisa. Então, tem muito trabalho de conscientização, que a gente chama hoje de letramento, né, de dados. Você trabalhar o entendimento do que aquela tecnologia vai trazer de mudança para o seu processo, ou no seu processo, ou para um outro processo. Exato. Que as pessoas vão ter que aprender novas formas de trabalhar. A vida delas, o dia a dia delas na empresa vai mudar com a chegada da tecnologia. Uma mudança ela vai desencadear em outra, né? Por exemplo, se a gente mexe com uma área, ela automaticamente traz mudança para outras áreas da empresa e talvez, quiçá, corporativamente, né? Sem dúvida, Patrícia, porque se você mexe na ponta de um processo, ele vai interferir, talvez na velocidade que aquela etapa do processo entrega para a etapa seguinte, aí você pode engargalar uma outra área. Exatamente. E aí aquela outra área vai precisar se mexer. Então, de fato, é muita transformação e toda a empresa tem que estar envolvida, né? Não só muitas empresas criam a área de transformação digital ou a própria tecnologia, né, assume essa frente, essa responsabilidade. Mas isso não significa que só essa área
tem que fazer ou vai fazer a transformação digital, né? Eu tô quieto aqui no meu processo, você só traz a tecnologia e eu continuo fazendo do mesmo jeito. Não é isso. Não mesmo. A tecnologia, ela é o meio, né, que vai permitir essa transformação, mas é o negócio que vai transformar com tecnologia. Show. E por que a gente deve transformar atualmente com o avanço do uso da tecnologia artificial dentro da transformação digital? Inteligência artificial, Isso gente. é complexo, né? Inteligência artificial é o que todo mundo fala, é a nova internet, né? O povo tem falado muito sobre isso, né? Quando chegou a internet, né? Há tempos atrás, o quanto isso transformou a nossa vida, né? E a inteligência artificial, ela está vindo para transformar e tem transformado, né? Muito. Mas, assim, o que é importante? Ela tem muita oportunidade. Mas a gente ainda está aprendendo quais são as oportunidades. A gente ainda está, o mundo inteiro ainda está entendendo. É algo muito novo, né? É algo muito novo, a gente ainda está entendendo, a gente ainda está experimentando. Poucas empresas já conseguiram aplicar alguma coisa, mas o que aplicou ainda são as coisas mais simples. E a gente não pode sair fazendo porque está na moda e está todo mundo fazendo e eu também preciso fazer. A gente precisa estudar para quê, porque, onde se encaixa, se isso se encaixa dentro do meu processo, como a gente falou anteriormente, a transformação digital é um fluxo de transformação. Então, em que etapa eu estou? Se eu estiver no início dessa jornada de transformação, vou querer pular a etapa e logo para a inteligência artificial? Exatamente. Só talvez não faça sentido. Moda, né? Só porque está na moda, talvez não faça sentido, né? Eu ir para a inteligência artificial agora. A inteligência artificial é uma tecnologia mais avançada. Temos maturidade para isso? Exatamente. Né? Isso é importante avaliar. É custo, é custo de implantar, é custo de manter, é conhecimento que você precisa ter, né, na empresa para manter. Exato. Então, tem uma série de ações que precisam ser executadas e que precisam ser avaliadas para a gente realmente confirmar que a inteligência artificial está na hora, naquele processo ali, faz sentido, vai trazer resultado. Afinal de contas, todo mundo quer o quê? Receita, redução de custos, novos negócios, novos mercados. E aí tem que fazer sentido, né, gente? É investimento, né? Não pode ser custo. Exatamente. Maravilha. No geral, Vanessa, qual a maior motivação para realizarmos a transformação digital nas empresas? E essa pergunta, ela vai bem de encontro com um sentimento meu sobre a resistência de algumas empresas em relação à inteligência artificial, talvez até porque seja algo muito novo, algo ainda desconhecido que está chegando para a gente com uma velocidade, uma força muito grande, né? O que você acha sobre isso? Motivação, necessidade. Boa! Quem não fizer, tá fora. Vai ficar obsoleto, né? Porque o consumidor está mudando a forma que consome. Exato. Então, está todo mundo consumindo por meio digital, né? Está todo mundo consumindo através do celular. Sim. Esses dias eu fui comprar um protetor solar. Falei, caramba, vou ter que ir no shopping, né? Ou na farmácia. Falei, não. Não preciso? Não preciso, né? Deixa eu entrar no meu aplicativo aqui. Salvo o pessoal, né, mais idoso, né? Que tem essa resistência também de ser algo digital, não quero aprender. Mas eu super concordo com você que a gente está numa era em que dificilmente a gente vai fisicamente para adquirir qualquer coisa ou para fazer um serviço, né? Mudar o meu endereço de uma concessionária, né? Que eu tenha dentro de casa, ou uma TV a cabo, enfim, tudo isso a gente faz digitalmente. De forma digital. Então, se as empresas não caminharem por essa linha, não vão sobreviver, né? Então, o que motiva é, de fato, a necessidade. Sim, com certeza. E vide aí a época da pandemia, né? Que trouxe a maior lição para a gente de que o mundo digital é super importante. Exatamente. Né? E você falou dos idosos. Tem muitos que são super high-tech, né? Super. Eu, às vezes, até fico assustada. Com uns que eu encontro e falei, nossa, como isso? Tem muitos, né? Que são super para frente. Eles querem aprender, eles querem saber fazer, e eles sabem fazer. Sim. A minha mãe não sabe. Minha mãe ficou ali no mundo analógico. Eu confesso que eu aprendi, eu ensinei, perdão, a meu pai e minha mãe, porque eu acho que
eu queria vê-los no mesmo, lógico que não com a mesma velocidade, mas no mesmo patamar que eu. Eu gostaria de conversar com eles da mesma forma, então eu fiz questão de sentar com eles. Mas existe a resistência. Existe, e você vê, né, como que a pessoa ela sai desse contexto, eu vejo claramente na minha mãe. Hoje quem faz as coisas para ela sou eu. Talvez se ela já tivesse se aberto à Porque transformação. ela não. Sim. Tem coisas que não se faz mais no Não flui, analógico, não né? vai. Não flui. Pagar contas, né? Pegar dinheiro, viu? Eu falei, nossa, meu filho que fala assim, agora é Pix impresso, né? Vai pegar um Pix impresso? É isso. Então, que minha mãe usa, né? Pix impresso. Aham. Então, assim, hoje em dia sou eu que faço muitas coisas para ela, porque ela já. O mundo analógico dela já Morreu. tem coisas que não Sim, funcionam mais. Exatamente. Bacana. A transformação digital está mudando fundamentalmente a forma como as empresas criam a sua missão, cultura e valores. Bem no que a gente falou em relação à empresa ela ter uma maturidade suficiente para trazer a transformação digital, né, internamente. O que você acha disso? Sobre a necessidade de revisarmos a missão, a cultura e os valores da empresa para se adequar à inovação que a gente tem aí recente, que vem como uma avalanche para a gente. Patrícia, transformação digital, inovação, cultura centrada no cliente, são 3 termos que você vê demais nas missões, valores e princípios da empresa. Todo mundo dentro da sua missão fala que quer fazer, né, com inovação. Quero entregar, né, para o cliente com inovação. Com o cliente né, no centro. Qual é um exemplo de um valor? Né? Experiência do cliente. Inovação. São valores hoje em dia, né, da empresa. Então, está todo mundo se mexendo, né? Quem não fez ainda está fazendo, Sim. Mas todo mundo ajustando, claro, e alterando sua missão, visão, valores, princípios. Eu acho até importante para os próprios funcionários, né? Porque assim, eu vejo muito um desencontro entre a transformação digital externa para o cliente, para os fornecedores, e a transformação digital para os colaboradores. Não tem como ser feito só para um lado, né? Não. Os colaboradores, eles precisam dessa missão, dessa cultura, né, desses valores atualizados para que sirva para eles também, para que os dois lados consigam, né, consigam entender enxergar essa visão, essa transformação feita por completo, né? Cliente já vive no mundo digital, Exato. né? Os clientes estão digitais. Se os empregados não estiverem, não souberem trabalhar de forma digital, a gente não vai entregar. Isso aí. Né, o digital lá na ponta para o cliente. Então, não pode ser descasado. Exato. Tem que ter a visão completa. O modus operandi, né, digital. Exatamente. Maravilha. E como que a gente pode, Ivan, utilizar os 3 pilares da transformação digital no dia a dia nas empresas? A gente tem processos, pessoas e tecnologia, né? A transformação digital, ela somente é utilizada através dos pilares individuais para a realização da inovação. Isso é possível? Está certa essa afirmação? Não, Patrícia. Não tem como, gente. Pessoas, processo e tecnologia. Vamos lá. A gente sempre fala assim, a empresa faz isso, a empresa faz aquilo. A minha empresa não faz isso. Mas quem é a empresa? Exatamente. Somos nós, Exatamente. pessoas, né? Então, começa por nós. Sim. A gente é que começa a fazer a transformação. E a transformação é onde? Nos processos. Através de tecnologia. Então, não existe. É uma cadeia, existe, né? Uma coisa uma cadeia, junto com a outra. Não existe fazer separado, né? O bloco. Sim. Isso é a transformação digital. Exatamente. Pessoas, processos e tecnologia. Talvez o difícil seja mostrar isso para a empresa. Eu acho difícil. Que eles entenderem essa importância, né? De ter, de fato, tudo casado para que funcione, que o resultado final venha conforme o esperado, né? E acho que, como a gente falou, né, toda transformação dói. Sim. E ela é um processo longo, Sim. né, inclusive. Acho que primeiro ele começa pelo reconhecimento da necessidade. Uhum. Mas não significa que você reconheceu a necessidade, você já mudou a sua forma Exatamente. de pensar e agir. Ainda tem um pulo muito grande, né? Então, a gente vê muito no discurso. Sim.
a gente vai fazer, a gente tem que fazer, a gente precisa fazer a transformação digital, mas quando a gente tá bom, então vamos fazer. Pouco na ação, né? Para fazer, a gente precisa tirar esse impeditivo aqui, a gente precisa ter um pouco mais de abertura a risco. Sim. Ah, não, mas aí, né, mas aí é essa aprovação aqui, não pode, a gente precisa ter todo esse cuidado. Então, até que isso, né, caia no entendimento de que de fato precisa ser necessário. feito, é um processo. Sem É um dúvida. processo. Doloroso. E longo. E longo, exatamente. Vanessa, conforme a sua experiência, por onde que a gente deve começar, de forma assim assertiva, a estratégia de inovação nas empresas? Estratégia da empresa. É a primeira coisa, né? É porque, assim, de novo, né? Você não vai aplicar tecnologia só por aplicar. Exatamente. Só porque está na moda. Sim. Você vai aplicar a tecnologia naquilo que é necessário para o negócio, para a empresa. E onde é que está a necessidade? Na estratégia. Então, você tem que garantir que a sua área de transformação digital, ou TI, né, quem está puxando, né, essa transformação na empresa, esteja dentro da estratégia, Exato. na construção da estratégia. E a partir daí, uma vez dada a estratégia, como é que eu consigo inovar em cima dessa necessidade, né, dessa estratégia? Onde é que a empresa quer chegar? Qual é, a ambição, né, da empresa? Qual é o horizonte da empresa? Então, eu posso inovar aqui. E aí eu posso chegar mais rápido. Sim. E aí eu posso chegar com menos custo. E aí eu posso chegar mais eficiente. Mas a partir da estratégia. Maravilha. Show. Vamos lá. Baseado na transformação digital, como que a gente deve escolher as novas tecnologias para a gente utilizar dentro das empresas, de acordo com o segmento da área, da empresa, né? Aquela que faça sentido. E aí mexe com custo? O que você acha? Porque às vezes a gente pode analisar as tecnologias e uma ser muito mais contundente conforme a nossa necessidade, mas com um valor fora do nosso budget, enfim. Como é que a gente analisa isso? É um desafio, né? Exato. Isso é um desafio para toda a empresa, isso é um desafio para as áreas de tecnologia e transformação digital, porque é muita defesa, né, de que vale a pena, de que vai ter o ganho lá na frente, né? Como eu falei anteriormente, você não vai fazer tecnologia só por fazer, isso tem que dar lucro, isso tem que trazer receita, isso tem que gerar valor. Então, de fato, existe um desafio muito grande dessas áreas, né, de tecnologia e transformação digital, de encontrar a melhor tecnologia que vá trazer valor, que vá trazer resultado. E aí, por isso, você não vai fazer qualquer coisa, né? Você não vai buscar qualquer tecnologia, ela custa caro, né? A implementação é cara, e depois que você implementa, a gente sabe, né, Patrícia, é um casamento, né? Para depois você não trocar, para você desfazer, né? Vira um Exatamente. casamento. Então, de fato, é um grande desafio e a busca constante a gente, lá onde eu trabalho ultimamente, a gente tem falado isso, inovação tem que gerar nota fiscal. É isso aí. Então, correr atrás disso, isso tem que gerar valor, tem que fazer sentido para o negócio e tem que trazer eficiência, ou receita, né, lucro. Isso, de fato, é um estudo, dá trabalho, mas é o caminho, assim, tem que gerar resultado. Eu digo até que é um caminho, é um início, né? Porque eu acho que a partir de agora, a gente vai estar sempre no processo de inovação, né? No processo de transformação, a gente vai estar sempre se transformando, porque a cada momento vem uma tecnologia nova, alguma facilidade, algum sistema, enfim, que pode trazer para a gente uma melhoria. Você falou uma coisa que me lembrou uma vez, um líder que falou para mim assim, olha, a gente está criando uma área de inovação, mas eu vejo essa área de inovação como temporária. Só para trazer o conceito de inovação para dentro da empresa. Porque inovação todo mundo tem que fazer. Todos têm que saber. Sim. Todos têm que estar com mindset de inovação. Todos têm que estar com mindset digital. Então, essa área de inovação ela tem que se transformar depois em outra coisa. Porque se aqui a gente está falando muito
da cultura da inovação, do letramento digital, daqui a pouco essa área vai ter que fazer outra coisa. Porque Sim. todo mundo, eu espero que todo mundo tenha, né? Então é isso, constante, essa cultura, né? Porque vai ser dessa área, depois vai ser daquela área, e daqui a pouco são de duas áreas em conjunto. É uma coisa que ela é cíclica e que ela vai estar viva eternamente. É isso. Pelo menos é a minha visão, né? Não, é isso. E é para todo mundo, É para todo né? mundo, exatamente. Esse é o conceito. Porque quando você tem uma área muito específica ali de inovação, não, só eles fazem inovação. Isso não é. Né? Eu ia até te perguntar sobre isso, porque quando a gente foca na área da tecnologia, a gente passa uma visão para a empresa que a inovação ela é de responsabilidade apenas da tecnologia. E não é. E não é. Exatamente. Esse é um outro desafio que tem, né? O time de tecnologia TI, e transformação digital, de levar essa percepção de que não... Na verdade, a tecnologia ela é só o meio, né? Isso aí. Ela que vai proporcionar a transformação. Isso aí. Mas quem transforma não é a tecnologia, Exatamente. não é a área de tecnologia. É corporativo, né? É corporativo, é o negócio. Maravilha. Show. Vamos lá. Van, quais dicas você nos daria para a criação de um programa de incentivo internamente nas empresas? E aí eu falo incentivo trazendo muito a galera jovem, dos jovens aprendizes que estão aí, né, entrando nesse mundo, que às vezes até são mais ativos do que a gente, né? Eu vejo muito minhas afilhadas, enfim, meus sobrinhos, e eles são loucos por isso. Eu tenho um filho de 7 anos que ele acorda no digital, ele não consegue, ele pratica, ele tem uma escova elétrica, né? Então, assim, eu também. É isso, na minha época não era isso. Então, assim, como é que a gente pode influenciar esses jovens de forma assertiva e de forma coerente para que tenham, de fato, uma visão correta sobre a inovação e que possam atuar nas empresas e que sejam o nosso futuro aí? Patrícia, eles já são, né? Muito eles pouco. já são high-tech, né? Eles já são digitais. E eles chegam nas empresas muitas das vezes para ensinar a gente, né? Como é que é o mundo deles, né? Eles ajudam a gente a até encontrar soluções. Sim, sem dúvida. Né? Porque como eles já são consumidores digitais, a gente aprende muito com eles. Eu tive uma jovem aprendiz que ela aplicava na bolsa. E quando eu vi aquilo, eu fiquei louca. Eu falei, ela tinha 18 anos. Eu falei, como é que uma menina de 18 anos tem o pensamento de aplicar? Não, eu vou... E ela sabia muito. Eu fiquei doida com aquilo. Eu falei, a gente está perdido se a gente não acompanhar esses jovens. Aplica na bolsa, mas não sabe usar direito um Word, um PowerPoint. Porque estão pulando fases. Essa é a minha visão. Estão pulando fase, não sabem usar um Excel para quê, né? Hoje em dia, PowerPoint, Word, Excel, eles já fazem de outra forma, né? O Excel você trabalha muito com dados. Excel dá para fazer coisa pra caramba, né? Exatamente. Mas hoje, com as plataformas que a gente tem de análise de dados, você não precisa mais de Excel. Então, eles realmente pulam, né? Eles pulam fases. Para que você precisa de um Word digitar tudo? Você joga tem lá no chat GPT. Uma IA generativa. Pois é, não precisa mais. Então, eles não fazem, assim, eles não sabem, né? Se tivesse na nossa época, né, Vanessa? Ir pra biblioteca. Hoje eu tava conversando com meu filho sobre datilografia, máquina de escrever. Não sabe nem o que é. Não, nunca viu. Como isso? Nunca viu. Exatamente. Como é que você sabe digitar a mãe assim, tão certinho, sem olhar? Fiz datilografia. Eu fiz datilografia. Tá vendo como Naquela hoje faz época era até pré-requisito, né? Pra gente entrar nas empresas. Tinha que ter datilografia. Tinha que ter datilografia. Uma loucura. A gente fazia teste, né? De velocidade, exato. saber. Não sei quantas teclas em tantos minutos. Isso. Muito louco, né? Bom, a gente agora vai para um bate-bola, tá? Divertido. Então, vamos lá. Eu vou falar e você pode me responder bem curtinho, tá? Tá. O que te faz feliz? A gente vai voltar do bate-bola, Tá. só o microfone. Bati! Não, você acabou de fazer. Chegou pra frente. Tá bom, então tá bom. Mas a gente tá indo bem, gente. Fluiu, não fluiu? Super dinâmico. A gente tá linda. Só puxa um pouquinho pra você, que aí você Pra pode... mim. Olha, você pode movimentar, tá? Tá bom. Tô meio dura, né? Eu prometo que no próximo eu vou estar melhor. Eu quero ver a Patrícia no primeiro e depois no 100º. É isso aí, tá vendo? Aí você me chama pro 100º. Chamo, porque a gente tem que comemorar, né? Eu tô aqui hoje com a minha convidada do primeiro episódio, muito especial, sem dúvida, tá marcado. Vamos lá, Fadir? Vamos. Aí você volta a falar que... Vamos pro bate-bola. Isso.
Vanessa, vamos fazer agora um bate-bola, tá? São perguntas curtinhas e as suas respostas também, tá bom? O que faz a Vanessa feliz? Estudar. Adoro. Eu vejo muito isso em você, sabia? Eu te acompanho muito e eu vejo o quão agradável é para você Nossa. essa absorção de conhecimento. Muito, muito. A gente tem tanta coisa para aprender. Muita coisa. Todo Nossa, dia, né? a vida inteira. Todo dia. Exatamente. Eu não suporto. Desrespeito. Eu também. Principalmente nós, mulheres, né? É complicado. Mas, no geral, assim, ser complicado. desrespeitada é um outro ser humano, né? Sim. Igual a mim, tá me desrespeitando por quê? Eu acho que falta um pouco de empatia hoje, né? Se colocar no lugar do próximo para entender se para você aquilo seria agradável. Falta um pouco, né? É isso. Eu não vivo sem. Meu celular. Eu acho que ninguém mais, né? Eu tenho uma amiga que fez um programa na empresa dela de se deslogar, se desconectar era o nome. Desconectando. Hoje em dia é um programa, né? Você tem que se Exato. preparar, quase uma meditação. Não, e né? tinha psicólogas para acompanhar, Olha. porque corria o risco de alguém se sentir ali muito afetado pelo fato da vício. falta de... vício, isso né? aí. E foi complicado, tá? Ela disse Eu que ela não acredito. conseguiu ficar as 24 horas. Eu acredito. Muito difícil, né? muito Mas eu difícil. concordo com você. Eu já acordo no telefone. Não, eu também. É uma loucura Todo isso. mundo, eu acho. E vou dormir de madrugada, se eu levantar para ir ao banheiro, eu vou no telefone. Tudo, né? Você faz hoje, você não precisa de carteira, a sua Não, identidade tá está tudo lá, ali, é tudo né? O seu digital. cartão do banco tá lá. Exatamente. Você faz tudo com o celular, né? Isso. Você não precisa levar mais nada. Nada, só o celular. É. Eu adoro. Viajar. Nossa, eu adoro viajar com a minha família, adoro viajar. É muito bom. Novas culturas, conhecer lugares novos. Eu gosto muito de rotina no meu dia a dia, na minha vida pessoal. Mas é tão bom sair dela também. Sem dúvida. Né? Porque eu acho que você relaxa, você esvazia a mente. Isso aí. Né? E o viajar também é um processo de aprendizado, Sim. porque você vive outras experiências, então Com você está certeza. aprendendo também. Sem dúvida nenhuma. Um sonho. Gente, eu queria estudar pelo mundo, assim. Você é Como muito eu gosto de estudar, isso. eu gosto de viajar, né, eu queria estudar, eu queria ir para a China, eu queria ir para Israel agora, né? Eu Não, adoraria vamos também. esperar Israel agora. Vamos marcar, a gente vai junto. Mas eu queria, assim, ver como é que é a vida Sim. em outro país. Eu acho que isso assim. tá muito ligado à transformação. Tá. Porque a gente, é a forma de nessas inovar. imersões que a gente faz, a gente absorve muita coisa e acaba aplicando na nossa vida aqui, né? Eu tenho uma amiga que ela, sempre que tira férias, ela viaja, mas ela, primeiro pedaço da viagem dela é para estudar, Que depois legal. ela curte. Show de bola. Maravilha. Adoro. Seria ideal se a gente pudesse fazer isso. Seria. Vamos tentar. Vamos. Qual foi a sua maior conquista? Nossa, acho que meu filho. Eu também não falaria outra coisa. Os meus filhos. É tudo para mim na Sem vida. dúvida. Maravilha. Meu adolescente, 14 anos, ou faz. Eu tô Mas é doida meu aqui lindo. esperando. O meu ainda falta um pouquinho, mas eu tô me preparando, porque é muito diferente da minha fase. É diferente da fase da minha filha, que é mais velha. E eu vejo uma movimentação muito generalista em relação aos adolescentes, principalmente os meninos, que estão muito maduros para a época deles e que se sentem muito empoderados. Então, assim, isso assusta um pouco. Como é que eu vou saber lidar com o meu filho quando ele tiver 14, 15 anos, que entende que porque tem um celular ou porque tem um cartão do pai e da mãe, ele se manda, ele é com ele mesmo. Então, assim, é uma situação complicada, né? A gente não sabe como funciona, porque muitas coisas mudaram, Só né? vivendo, né? E não dá para dizer assim, eu vou fazer como Vou aplicar o que foi aplicado não, comigo, não tem não como. Dá, não Exatamente. dá. É tudo diferente, a gente tem que aprender junto com eles. Força pra gente. Força. Vanessa por Vanessa. Ai, gente, feliz, realizada, ainda cheia de sonhos, muitos sonhos para realizar, mas em busca de propósito. Tem que ter, né? Senão a gente não consegue avançar. Tem que ter. Vir aqui, estar com você, por exemplo, faz parte de um propósito, né? Eu já tenho quase 30 anos de experiência. Eu acho que eu posso ensinar Sem dúvida nenhuma. alguma coisa. Com certeza. Mas eu também tenho muito para aprender, né? Todo dia. Todos os dias. Então, ainda muito cheia de vida. É isso. Bacana. Van, eu sei que você trouxe seus livros
alguns livros, né, para indicar, que você falasse um pouquinho deles e que indicasse para todas as pessoas que estão nos assistindo livros que pudessem ser instrumento de uso para que eles se encontrem, entendam uma visão melhor, não só da transformação digital, mas de autoconhecimento. Eu acho que isso é importante também, né? Uma das disciplinas que eu vi lá em Ohio tinha a ver com presença executiva, né? Comunicação, como você comunicar de forma assertiva para você mostrar confiança, credibilidade, e eu vi tanto modelo, assim, um modelo tão estruturado que estou aprendendo ainda, né? Estou tentando, na verdade, aplicar, mas só para trazer aqui, né, alguns exemplos, quando você fala da postura, né, do visual, assim, manter, né, contato visual com a plateia quando você está falando, isso transmite credibilidade no que você está falando. Uso das mãos, né? As mãos, quando você está com as mãos abertas, você está oferecendo, né? Você está se oferecendo, né? Você está entregando, né, alguma coisa para alguém. E a sua postura, né, de você estar sempre de frente para a sua plateia, né, se entregando de fato. Então, essa linha da comunicação, de como você levar, às vezes você confia tanto no que você está falando, acredita tanto, mas às vezes a gente fica nervoso, né? E não consegue, atrapalha, e às vezes não mostra, né, essa confiança. E eu tenho estudado muito sobre isso. Estou fazendo neurociência também, o comportamento. Maravilhosa. Tem muito a ver com isso. Com certeza. Então, eu adorei esse livro. É um modelo Jeff Bezos de comunicação da Amazon, como as grandes, os novos modelos de negócio, né, que a Amazon implementou e vem implementando, né, até então, como é que eles foram defendidos, né, e ganharam credibilidade e investimento. Muito legal, muito legal. Esse aqui também é muito parecido com essa linha da comunicação e foi um livro que eu ganhei lá em Ohio, Speak as Well as You Think. Aqui ele fala dessa linha do visual, né, do olhar, da postura, e aí tem dicas assim, passo a passo para a gente aprender também, é muito legal. E esse aqui é um livro mais antigo, acho que muitos já conhecem, muitos mesmo, que é o Dedique-se de Coração, que é a história do cara que criou o Starbucks. E para mim o que foi mais marcante nesse livro era o amor pelo café, pelo que ele fazia, na verdade, pelo negócio dele, que né? É importante, né? Você sentir amor pelo que você faz. E por que deu certo? Sim. Porque tinha propósito, porque tinha amor. Então, eu gostei muito de ler esse livro aqui. Nossa, eu tenho muitos livros. Eu tô lendo agora Neurociência para Líderes. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo. De É verdade. bom se autoconhecer. Vou tirar esse medo com você. É bom. Porque é um mundo ainda, um universo desconhecido. Mas vou te dizer que ele é revelador. Sem dúvida nenhuma, eu acredito. E você entende muito dos seus comportamentos, sabe? Exatamente. Estou apaixonada pela neurociência e o comportamento, então esse livro que eu estou lendo também, Neurociência para Líderes, é fantástico. Vamos fazer um capítulo só disso. Vamos. Eu vou adorar. Super top. Amo. Vã, esse aqui é o meu livro, Mulheres na Tecnologia, que eu trouxe para você com muito carinho. Obrigada. Você participou bastante dessa construção, a gente conversou sobre isso, você me incentivou muito. É um livro que traz histórias de mulheres incríveis, mulheres batalhadoras, histórias, lutas, conquistas, dicas. E eu acho que, com certeza, isso aqui vai trazer para você um acalanto no coração, vai entender que a luta não é só com você, que a gente também passa. A gente precisa disso. E que se a gente se nós estivermos unidas, né, se a gente não desistir, a gente consegue. É difícil, é mais difícil do que para os outros, mas que é possível fazer. Então, assim, é com muito carinho que eu dou para você. Ai, muito obrigada. Eu espero que você goste. Vou ler. São mulheres incríveis, tá? É um projeto muito bonito. Mulheres na Tecnologia, volume 3. Ele está disponível na Livraria Travessa, para quem não tem. Por favor, adquira. Gente. É um livro incrível. Com certeza vocês vão gostar. Aproveita bastante. Muito obrigada. Tá bom? Tem muita história aqui pra gente
aprender. É isso aí. Ai, amei. Obrigada. Vanessa, muito obrigada por você ter vindo. A gente chegou no final. Eu amei o nosso também. papo. Nem senti. Também não. Falamos de muitas coisas. Vamos marcar o da neurociência, porque, como eu Vamos. falei para você, eu acho que é um universo ainda desconhecido. E é interessante demais a gente poder se conhecer. Né? Você falou das mãos aqui, ó, eu já me travei nas mãos. Eu já, segurei as mãos porque eu quero passar a mensagem correta. E se a gente souber usar isso a nosso favor, a gente voa muito mais longe. Exatamente. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com a transformação digital, porque como você está levando algo novo e você está sugerindo mudanças, e as mudanças doem, você tem que entregar com muita confiança e credibilidade. E se preparar também, né? Porque eu acho que se a gente se conhece, a gente se prepara. Também. E aí, tudo que é muito doloroso, ele vai continuar sendo doloroso, mas de uma forma mais branda. Exatamente. Não é isso? Vó, muito obrigada. Nossa, amei. Eu. E a gente vai se encontrar de novo, tá? Um beijo pra você. Beijo, obrigada. Pessoal, muito obrigada por vocês terem participado aqui conosco. Curtam, compartilhem. Se vocês gostaram, coloque aí pra gente o que vocês gostariam que nós estivéssemos aqui falando no novo episódio. Deixem seu comentário, o que vocês acharam. Podem mandar perguntas pra Vanessa, eu mando pra elas e a gente responde. Eu agradeço e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Tchau, beijo. E aí?